Como nesse dia eu já trouxe aqui a leitura de um texto da Palavra de Deus, então eu já quero ir direto aqui, então, meu pronunciamento, trazer as minhas palavras à nossa comunidade. E quando vai chegando esse período, como eu disse na sessão passada também, vamos nos aproximando aí do fim do ano, e algumas coisas vão ficando assim mais latentes mesmo no que diz respeito à nossa administração. E a gente está também nesse momento agora vivendo esse tempo em que o poder público, né, como um todo, o poder executivo, legislativo, judiciário, começa os preparativos para o seu recesso. Né? Isso é algo natural, todos os fins de ano, né, que acontece. E especialmente no que diz respeito ao poder executivo, eu ainda não tenho aqui a informação exata e oficial de que dia será o recesso do poder executivo, mas eu gostaria de chamar a atenção aqui para algo que quando vai chegando nesse período, normalmente nós já tende a pisar no freio, né? As coisas já irem se acalmando, irem pisando no freio, e daqui a pouquinho entra no recesso, vem um fim de ano. Tudo isso é muito bom, a gente fica aguardando o fim de ano, é muito bom, vem Natal, vem, né, a virada do ano, e a gente, né, muitos vão viajar, só que há uma preocupação muito grande com relação, principalmente, aos serviços essenciais do nosso município. É lógico que tem alguns serviços que obrigatoriamente precisam os seus profissionais estarem ali atentos, mas outros serviços também, principalmente por conta da questão da chuva e outras coisas mais, que nós precisamos ficar atentos. Então eu acho que nós precisamos ficar ligados aí ao recesso, ao descanso que é merecido aí, mas nós precisamos também sair para esse recesso sabendo que o nosso município, de certa forma, tem que ficar as suas questões aí do andamento normal do município, precisa estar, né, no seu andamento normal. E muitos aqui vão lembrar que quando começou, no início dessa legislatura, lá no início do ano passado, ou no final do ano de 2012, ainda quando estávamos lá recebendo a diplomação, né, por um momento eu pedi ali para que o juiz nos desse um momento para a gente se reunir. Reunimos ali o prefeito, a vice, reunimos ali os vereadores, né? E ali eu coloquei algumas ideias. Olha, gente, já está iniciando o ano, nós precisamos fazer aí algumas observações, e tudo foi colocado. Meu pai sempre traz um ditado que quem avisa, amigo é. E eu avisei lá, pedi, fiz aquela reunião, saí com cara de tacho depois, porque entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? E de nada valeu. E novamente eu chego aqui para alertar. Por quê? Todos nós saímos em recesso, né? Os funcionários públicos saem em recesso, e aí após o recesso é que as coisas vão começar a acontecer. E nós esquecemos que logo após volta o recesso, começam as aulas, começa todo o movimento de vai e vem. Daqui a pouquinho já começa também a parte da agricultura, colheita, movimentação toda. E aí nós ficamos com todos os serviços do poder público atrasados. Todos nós sabemos que a partir de agora é que é o momento de começarmos a fazer manutenção de frota, manutenção de todo o sistema de informática do município, que todos concordam comigo, que o momento em que as máquinas param, o momento em que os ônibus param, o momento em que essa frota para, é a hora de fazer a manutenção. Isso é muito claro. Porque não está rodando, os motoristas, aqueles que fazem com que essas máquinas funcionam, estão em recesso. Mas o comércio não está em recesso. As oficinas mecânicas estão funcionando, o comércio está funcionando, né? E uma outra questão. Todos concordam comigo que no andamento normal do nosso dia a dia, por exemplo, um computador, uma máquina, um computador que precisa dar uma manutenção nele, se ele está com o funcionário ali na frente dele, o funcionário que vai dar manutenção naquela máquina, ele não vai poder trabalhar. E se ele ter que trabalhar, aquele funcionário que está desempenhando a sua função precisa se retirar do seu local de trabalho. Porque não tem como duas pessoas trabalharem ao mesmo tempo. Isso já é da física. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, nós precisamos, o Poder Executivo precisa ter a consciência
isso já há muito tempo, de que as licitações para manutenção de frota, manutenção de ônibus escolar, manutenção de informática, e enfim, todas as outras manutenções que são necessárias, já deveriam estar em encaminhamento. Por quê? Porque agora entra o período de recesso, as pessoas que estão basicamente na mão de obra, no dia a dia, no funcionamento dessas máquinas, estarão de recesso. E agora seria o momento para essas máquinas entrarem em manutenção. Mas, como aconteceu naquele ano, como eu reuni todo mundo e falei, não aconteceu nada. No ano passado, da mesma forma, né? E a informação que eu tenho é que tanto as máquinas, como os ônibus, como a informática do município, como as máquinas que funcionam no dia a dia, estão aí também esperando para entrar de recesso, né? As máquinas também vão entrar de recesso. E quando voltar o ano que vem, em janeiro, todo mundo volta junto. O motorista volta junto, o operador da máquina volta junto, o funcionário que vai utilizar o computador também volta, e enfim. Então eu gostaria de deixar mais uma vez esse alerta aqui para a nossa administração, que na verdade, se começarmos ainda agora, parte de licitação, parte de manutenção, parte de, que o setor de compras, infelizmente alguém vai precisar trabalhar à noite, para que quando o dia amanhecer, a máquina esteja pronta para aquele que vai chegar a trabalhar. Porque os funcionários que estão lá, que fazem com que aquela máquina funcione no seu dia a dia, estarão entrando de recesso, merecidamente. Precisam ter o seu descanso. Agora, quando eles voltarem, a máquina que eles trabalham precisa estar sendo feita a sua manutenção. Porque se for fazer a manutenção, quando o funcionário chegar para trabalhar, vai ficar o funcionário que precisava ter dado manutenção, não deu? Vai ficar parado. O funcionário que já descansou, agora vai parar porque a máquina dele precisa de manutenção. E a máquina que poderia estar trabalhando também vai parar. E o município vai parando, porque o município é uma engrenagem. Todos precisam caminhar na mesma direção. Então, mais uma vez, eu venho aqui alertar, dizer que é importante que comece a partir de agora a manutenção de máquinas, manutenção de frotas, manutenção de ônibus, manutenção da informática do município. Porque nós passamos esse ano passado terrível, onde pessoas do comércio precisavam tirar as suas notas fiscais, não funcionava, o sistema não funcionava, e enfim, as reclamações são grandes. E agora o município vai parar. Então, quem sabe agora não é hora de darmos manutenção nos computadores, darmos manutenção nas máquinas que fazem com que isso funcione, instalar os programas necessários, né? Então eu quero mais uma vez alertar aqui então, a todo o secretariado, né, a nossa administração, a nossa prefeita, né, para que isso aconteça, para que o ano que vem, quando voltar nossas forças normais, as máquinas estejam na sua manutenção normal também, para o bom andamento do município. E para encerrar, senhora presidente, eu gostaria de trazer aqui um assunto que foi pauta nessa última semana, com relação à discussão que estava no Congresso Nacional sobre o superávit do nosso país. E a nossa presidenta, apoiada aí pelo nosso Congresso Nacional, rasgou a nossa Constituição, rasgou a lei de responsabilidade fiscal. Foi algo vergonhoso que aconteceu no nosso país, né? Onde simplesmente ela não conseguiu cumprir as suas metas fiscais, e o Congresso Nacional, por conta de interesses financeiros, se eu não me engano, 730 e poucos mil reais destinados a cada parlamentar, para que levasse, isso é muito bom, são recursos importantes para os municípios e para os estados. Mas em troca disso, tiveram que avalizar, ou ser avalistas, todos os parlamentares, ou aqueles que votaram favorável, ser avalista de alguém que já tinha extrapolado os seus limites de gastos. E aí fica uma pergunta, a partir de agora, será que os governadores e os prefeitos também não vão querer fazer isso? E fica uma pergunta,
quando nenhum órgão de fiscalização barra a presidenta da República, quando ela comete atos como esse, que são atos que inclusive poderia ser penalizada pela lei de responsabilidade fiscal, inclusive de improbidade administrativa, se isso fosse trazido, seu Alírio, para o nosso município, quem se meter a fazer isso aqui seria penalizado. Em âmbito municipal, pode ter certeza que seria penalizado. Agora, a nível federal, quem vai encarar? Né? Qual órgão de fiscalização vai encarar, dizer que a presidenta está errado? Então, isso que nós precisamos trazer à nossa memória, enquanto Câmara de Vereadores, né, que muitas vezes, por qualquer motivo, nós somos levados à justiça, ao peso da justiça, né, enquanto o governo federal faz lambanças nas suas finanças, né, e nenhum órgão de fiscalização se levanta para dizer que ela está errada em fazê-lo. Então, realmente, foi muito triste a gente ver isso, e isso realmente só induz mais ao erro. A presidenta pode errar, os governadores também podem, e os prefeitos também podem, porque se não houve nenhum órgão de fiscalização que disse ou que dissesse que ela estava errada, os municípios também podem cometer os seus erros, né? Essa é a lei. Então eu quero deixar aqui esse registro, né, e dizer que a gente fica muito triste, um país que procura caminhar, né, para consertar, para acabar com a corrupção, para consertar os seus erros, né, cometer erros como esse, que realmente foram vergonhosos para o país e para o mundo, porque isso faz com que fuja daqui aqueles que acreditam na nossa economia e que poderiam investir na nossa economia, investir no Brasil, afugentam. Por quê? Porque eles não querem investir em um país onde a sua economia pode ser mudada a qualquer momento, a qualquer dia, né? Basta ter uma ideia apenas, vamos mudar, né? E o resto que se dane. Então eu quero deixar esse registro aí, agradecer a todos e uma boa noite.